o caso José Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal está agora em reunião de emergência convocada pelo seu presidente Edson Fachin para dialogar com todos os ministros e com o Procurador-Geral da República a respeito do relatório entregue ontem à noite, quarta-feira à noite, pela Polícia Federal. É um relatório devastador que descortina, desnuda as relações e a proximidade, inclusive até financeira, do relator do caso Master com o próprio dono do Banco Master. O ministro teria recebido, por meio de sua empresa, mais de 20 milhões. O ministro seria muito próximo. E a Polícia Federal, quando então abriu o conteúdo dos celulares do Vorcaro, periciou esse conteúdo e descobriu as bombas que tem lá dentro, ao invés de entregar isso ao relator, o autodeclarado relator, o Toffoli, ela passou por cima do Toffoli, porque desconfia do Toffoli, é óbvio, e foi ao ministro Edson Fachin. Disse: olha o relatório, olha o que encontramos, o senhor sabe o que fazer? O José Dias Toffoli está fora. É inconcebível, até mesmo para os desmandos dos ministros do STF, manter o Toffoli à frente da relatoria do caso do Banco Master e mesmo manter o Toffoli dentro do STF. Veja, nós vamos analisar este vídeo e repercutir dois comentários. O primeiro, alguém da CNN está dizendo: o futuro do Toffoli no STF está na mão do Fachin. Isto é verdade. Vamos analisar. E depois, no segundo momento, vamos analisar o comentário do Merval Pereira, tudo isso muito curtinho, que diz: olha, Toffoli, a sua saída mais honrosa nesse momento é pedir aposentadoria. É provável que eu faça. É provável que eu faça. Vamos ouvir. Mas, se ele próprio não decidir sair, o futuro de Toffoli está nas mãos de Fachin, Edson Fachin, presidente do STF, e essa é a apuração da Jussara Soares. Boa tarde, Débora, Matheus e todos que estão aqui conosco. Bom estar sempre no 360. Débora, a questão é o seguinte: importante a gente usar o dia de hoje, depois de ontem que a gente trouxe a informação que a Polícia Federal tinha relatado ao ministro Edson Fachin, presidente do STF, ter encontrado menções no telefone de Daniel Vorcaro, menções a Dias Toffoli no telefone de Daniel Vorcaro. A questão agora sobre o futuro de Toffoli está nas mãos do ministro Edson Fachin. Aqui cabe, Débora, a gente pontuar alguns detalhes de tudo que aconteceu da noite de ontem até hoje. Ontem, a primeira informação que a gente tinha era justamente que a Polícia Federal havia comunicado o ministro Edson Fachin, o presidente do STF. A Polícia Federal, que nas nossas apurações, sempre dizendo que não pediu a suspeição, mas pela própria nota de Dias Toffoli, quando ele se manifestou pela primeira vez, ele apontou que a Polícia Federal havia pedido a declaração de suspeição do ministro, e dizendo justamente que não cabe à Polícia Federal fazer este pedido de suspeição, até porque não é parte neste processo. Além disso, Débora, para a gente trazer também a informação que a Polícia Federal, segundo as nossas apurações, não entregou esse relatório para a Procuradoria-Geral da República, passou direto ao presidente do Supremo. Porque também desconfia do Dr. Paulo Gonetti, que só sabe tocar trompete. Tribunal Federal. Então agora o ministro Fachin, que é o presidente da corte, ele vai ter que decidir sobre essas manifestações. Ele já pediu para o ministro Dias Toffoli, como o Theo Cury trouxe pela manhã, o ministro Dias Toffoli já se manifestou ao ministro Fachin, e agora no início da sessão do STF ele disse que daqui a pouco vai fazer uma parada ali na sessão para conversar com os ministros. Então, Débora, é um momento muito tenso no Supremo Tribunal Federal, porque há um ministro que aumentou muito a pressão sobre ele desde das divulgações, não apenas da menção em relação a que ele foi citado no celular de Vorcaro, mas o próprio conteúdo que começa a vir a público, como trazido em primeira mão. Que tal, então, liberar a censura das redes sociais?
Que tal, então, acabar com a censura, deixar os canais em paz, deixar que os canais informem a população? Que tal deixar que os cidadãos comentem o que está acontecendo respeitosamente, obedientes à lei? Que tal, então, levantar a censura, as plataformas levantarem a censura? Pelo analista Caio Junqueira, de que havia menção de um pagamento, e você agora traz a informação, Débora, de que esse valor poderia chegar a 20 milhões. Então, tudo isso virou uma panela de pressão dentro do STF. Cabe ao ministro Edson Fachin, que vinha ali numa rota de colisão com alguns ministros, justamente porque ele estava querendo impor um código de ética no meio, discutir um código de ética no meio dessa discussão, né, desse processo do Banco Master, que mira, né, que fez alguns ministros alvos, exemplo do próprio ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, cuja esposa, Viviane Barsi de Moraes, também tinha um contrato com o Banco Master. Então, neste momento que a gente está aqui, a gente começa o 360, como você bem disse, Débora, quente, porque as notícias devem ocorrer aqui e a tensão está aumentando muito em Brasília. A grande questão é o seguinte: o ministro Edson Fachin vai tomar essa decisão de afastar Toffoli. Toffoli será convencido pelos seus pares a se afastar deste caso, mas, sobretudo, tem a própria questão daquilo que eu comecei a mencionar para vocês. Matheus Teixeira também pode comentar sobre isso, que é sobre o fato da Polícia Federal ter acionado o ministro Fachin, não ter procurado a Procuradoria-Geral da República. É preciso ver também se o ministro Fachin, né, o presidente do STF, pode rejeitar e falar, não cabe à Polícia Federal pedir suspeição. Então, são muitos detalhes, é um processo que está em sigilo, então as informações... Então, eles que mantêm o Toffoli e o tribunal inteiro fique suspeito. E aí a população vai verificar o que fazer com o tribunal suspeito. Há uma diretriz no ordenamento jurídico brasileiro que é não obedecer ordens manifestamente legais. O que acontece com um tribunal que passa a ser manifestamente legítimo, porque acoberta, abraça ministro ilegítimo? Eu acho, se você quer um palpite, eles vão afastá-lo. Ou melhor, vai convencer o Toffoli nessa reunião de hoje a pedir o afastamento. Só que não vai parar por aí. O Toffoli chamou para o pau a Polícia Federal, que estava apenas fazendo o seu trabalho. A população tem que sair às ruas para apoiar a PF. Não se briga com polícia, Toffoli. Ainda mais quando a polícia está certinha fazendo o seu papel. Olha, veja só, o Toffoli confessou lá atrás que ele e um amigo teriam feito aquilo com um certo processo quando eles eram estagiários, né? Se eles tivessem sido punidos lá atrás pelo que fizeram, Toffoli talvez fosse um juiz menos polêmico, vamos dizer assim, não é? Menos polêmico. O nosso grande analista Caio Junqueira. Mas, se ele próprio não decidir... Cadê aqui? Eu tenho um aqui agora. Vamos ver aqui. A Globo está sugerindo que, pela boca dos seus empregados jornalistas, que o Toffoli renuncie. Aliás, renuncie, Então, e peça aposentadoria. Tchau, antecipada. Tchau, Toffoli. Momento da política. Merval. Tudo bom, Sadenberg? Boa tarde, ouvinte. Tudo bom para quem? Cássia. Boa tarde, Merval. E agora, Merval? E agora? E agora... Eu estava dizendo aqui, Merval, você vai entender, eu tive que explicar aqui aos ouvintes mais jovens, mas eu estava especulando aqui sobre se essa história do Toffoli não é o Fiat Elba. Pois é, pois. Fiat Elba é um Fiat que o Collor não tinha comprado da maneira mais, vamos dizer assim, correta e que teria sido levado como pretexto formal para a denúncia do Collor no STF, para a abertura do processo de impeachment contra o Collor no Senado e tal, ok? É evidente, porque ele outro dia foi defender a tese de que os ministros podem ser sócios e tal. Ele disse, não, podem receber dividendos. Olha aí, ó. Por que ele não disse na hora? Pois por exemplo, sou sócio da firma tal, com meus irmãos, eles venderam, então eu ganhei um dividendo. Por que ele não disse isso na hora?
Por que ele não disse isso quando foi sorteado? Isso. Por que não disse? Eu acabei de fazer um grande... O pior é que ele não foi sorteado, ele avocou para si. Entendeu, Merval Pereira? Não lembra? Não se recorda? Ele avocou para si. Ele avocou para si do nada. Disse, não, eu vou ser o relator do caso Master no STF. E depois viajou para ver a final da Libertadores no avião de um dos diretores do Master, na companhia do advogado, de um dos advogados, de um diretor do Master. Acho que até advogado do próprio Vorcado também, né? Então o Toffoli é o homem que falou aquelas coisas, lembram? É o homem que estava perdendo um processo quando era estagiário, foi até a vara da comarca, ali do cartório civil, e viu que ia perder a ação, o processo era físico, ele botou o processo debaixo do braço e levou o processo para a decisão não ser cumprida. Gosto com esse Vorcaro. Eu posso ser o relator do processo. Por que ele chamou a si e botou sigilo, o máximo de sigilo no processo? Porque estava querendo esconder as relações dele com o Vorcaro. Acho que a situação dele é completamente insustentável. Não vejo como ele possa continuar sendo, no mínimo, relator do processo. Eu não sei nem se pode continuar como um ministro do Supremo. Acho que ele devia... Você, cidadão, mané, pagador de impostos, você confia no Toffoli agora? Você sente confiança se você tem sobe uma ação, um recurso para o gabinete do Toffoli no STF? Você acha que ele é um juiz probo? Você confia na probidade do Toffoli? Eu acho que a sociedade não confia mais nesse ministro. Ele tem que sair do STF. Se aposentar, eu acho que seria a saída mais... Se aposentar e ir viver no Resort Tayayá. Viver no Resort Tayayá. Honrosa para ele. Se aposentar, vai embora, sai. Não é sustentável a posição dele. Porque pelo relatório da Polícia Federal há ligações, conversas, até um convite para aniversário, né? Que revela uma certa intimidade, né? Ele disse que não tinha nenhuma intimidade com o Vorcado. Então, realmente insustentável. Eu não vejo como ele possa dizer alguma coisa, dar algum voto sobre outras questões que não sejam questionáveis, né? É como eu acabei de falar, não se sabe como é que ele pode atuar em qualquer caso de agora em diante, qualquer caso que já está no gabinete dele, de outros casos, e que possam chegar também. Veja, sobretudo o juiz no serviço público, é como a mulher de César, não basta só ser, tem que parecer. A jurisdição, qualquer caso que esteja sob a jurisdição do Dr. José Dias Toffoli, a população não confia mais, as partes não confiam mais, que esse homem julga de maneira judiciosa as questões que estão sob a sua custódia. Porque ninguém sabe o que ele faz, ninguém sabe... Ninguém sabe o que ele faz. O que ele tem... Ninguém sabe quais são as ligações, e quando se trata do PT, todo mundo sabe as ligações. Então é realmente muito difícil a situação dele, muito complicado. E ele continua agindo, né? Ele pediu que a Polícia Federal enviasse os dados dos celulares periciados. Pois é. Devia mandar para o Fachin, né? Não tem mais condição moral nenhuma de estar à frente de uma cadeira do Supremo, né? Depois disso tudo que aconteceu, ele continuar assim é realmente desmoralizante para o Supremo. Eu acho que os próprios colegas dele devem aconselhá-lo a se retirar, pedir uma licença médica e depois dizer que tem que se aposentar porque está doente.
não vejo outra saída para ele se salvar. É isso daí, dê seu like, inscreva-se, comente, vá até a aba Seja Membro, torne-se membro desse canal agora. Convido vocês para uma grande live que vamos fazer hoje, às 21 horas, lá no canal Dr. Couto de Novaes. Fique esperto, vai ser outra live histórica. Vamos lá, grande abraço.